Neste vídeo eu vou falar o que é o file B2B e o que não é o file B2B. Eu vou também explicar qual é a principal diferença entre uma base de dados de empresas, uma base de dados adquirida de empresas e o file B2B. É que há uma diferença grande entre estes dois, apesar do file B2B ter a base de dados das empresas. O file, ficheiro, B2B, business to business. E, portanto, a ideia de criar este programa foi apoiar os departamentos comerciais das empresas que trabalham em que o foco é vender para empresas e manter essa base de dados atualizada. E porquê? O file B2B basicamente é um ficheiro sempre atualizado, que é alimentado pela base de dados geral das empresas. Vou mostrar-vos aqui, só para vocês terem uma pequena ideia, qual é o objetivo então do file B2B. Eu vou só colocar aqui para vos mostrar, mudar ali para esta tela, para vos mostrar. Imaginem o seguinte, um ficheiro, uma lista, okay? Pode ser mesmo uma lista que vocês tenham de empresas. E agora imaginem o seguinte, o file B2B é o seguinte, B2B é esta lista de empresas, mas permanentemente atualizada. Se vocês tiverem um ficheiro, o file B2B, este ficheiro está sempre atualizado. Se vocês tiverem um ficheiro em Excel, ok, de empresas, imagino que vocês adquirem uma base de dados em Excel. Qual é a diferença? É que a base de dados em Excel, a partir do momento em que ela é retirada do sistema, portanto, vocês podem retirar um ficheiro em Excel a partir do file B2B. No entanto, este ficheiro fica praticamente no dia seguinte desatualizado. Aliás, não é no dia seguinte, é praticamente de forma imediata. E porquê? Todos os dias abrem empresas. E todos os dias abrem cerca de 200, 250 empresas. E quando abrem essas empresas, elas são colocadas dentro do file B2B, dentro do ficheiro business to business, ou ficheiro de empresas. O que é que acontece? Só que também tem um pormenor, só que também encerram. Então, abrem e também encerram. E o que é que acontece? Se eu hoje chegar aqui ao file B2B, fizer uma pesquisa de um determinado CAI ou um determinado ficheiro e exportar esse ficheiro para uma lista de Excel, amanhã ele já está desatualizado. Mas é garantido. Então, qual foi o objetivo do file B2B? É criar um ficheiro de empresas, de todas as empresas portuguesas, atualizado permanentemente, inserir essas empresas dentro deste mesmo ficheiro, dar acesso aí aos comerciais das empresas que trabalham que vendem para empresas, porque o que é o file B2B? É um ficheiro de empresas, principalmente que vendem para outras empresas. Por simples. Porque se eu procuro empresas dentro de um ficheiro, significa que eu vendo para empresas. E eu sou uma empresa. Então é por isso B2B, business to business. O business B2B significa uma empresa que vende para outra empresa. B2C é uma empresa que vende para o consumidor final. Se trata de um ficheiro de empresas, então é uma empresa que vende para outras empresas. É aqui que se procuram empresas. Então, na prática, funciona assim. Cada empresa, e eu vou-vos explicar depois como é que se faz a gestão já nos próximos vídeos, então o objetivo é ter um ficheiro permanentemente atualizado, em que, para além das empresas que abrem, das atualizações, que não são só as empresas que abrem, atualizações diárias. O que é que são as atualizações diárias? Por exemplo, nome da empresa, alteração do CAI, que é o Código de Atividade Económica, também as empresas me alteram, capital social, mudança de sede, tem aqui vários telefones. Depois, para além de ter acesso a este ficheiro das empresas, existem os utilizadores do ficheiro. O que é que fazem os utilizadores? Fazem update também,
update e feedback. O que é update e feedback? Update significa atualizam dados aqui dentro da plataforma, dados, estamos a falar de dados gerais das empresas, e há aqui um pormenor que eu vou explicar. E já vou mostrar no programa, que é, uma coisa são os dados gerais das empresas, outra coisa são os dados, cada um tem acesso aos seus próprios dados, a sua base de dados, que é uma base de dados ligada à conta de cada um, ok? Mas existe o ficheiro principal do file B2B em que eles podem, os utilizadores, vocês podem fazer a atualização dentro da base de dados, atualizando um telefone, atualizando um e-mail, e estes dados são atualizados, sincronizados em tempo real, sendo que fica num ficheiro de análise para verificar se esses dados estão corretos. Se estiverem corretos, mantêm-se, não são retirados. E depois temos o feedback. O que é o feedback? Basicamente o feedback significa o comercial visita aquela empresa e já está lá outra empresa naquela sede, mas não alteraram a sede nas entidades oficiais. Então, o que é que acontece? Estamos a dar feedback àquela informação que aquela empresa já não está ali. Apesar de estar nos dados oficiais, isso acontece muitas vezes. Então temos esse feedback que é informação privilegiada que acabamos por ter. Outra informação é que a empresa, muitas das vezes, já não está a trabalhar, está como ativa também nas entidades oficiais, mas também já está como encerrada, ou está prestes a encerrar. Então, nós temos o feedback, por exemplo, se um cliente trabalha com uma determinada empresa, ele consegue nos dar esse feedback de uma forma muito mais fidedigna, então passa também esta informação. Então, é isto que é o file B2B. O file B2B é um ficheiro centralizado em que vocês acedem a esse mesmo ficheiro, para vocês fazerem a prospecção comercial, pesquisa dos vossos potenciais clientes, pesquisa e gestão da vossa carteira de clientes, sendo que se vocês venderem para B2B, o vosso ficheiro, porque vocês depois vão classificar os vossos potenciais clientes, os vossos fornecedores dentro da lista geral. Quando vocês classificam os vossos clientes, vocês podem verificar, ver os meus clientes omitindo os ativos, e aí vão encontrar, à medida que as empresas vão encerrando, vocês vão verificando e mesmo potenciais clientes, vocês selecionam potenciais clientes, vão ver que as empresas estão sempre em constante modificação. Então é isto que o file B2B é. O file B2B é um sistema de informação centralizado, com informações atualizadas todos os dias, desde empresas que abrem, empresas que encerram, informação que é dada pelos próprios utilizadores, e então vão mantendo este ficheiro sempre atualizado para ir trabalhando. Também significa que, se vocês identificarem um determinado mercado, hoje tem X empresas, mas amanhã já tem mais ou menos em função daquelas que abrem. Isto é muito interessante, porque é a dinâmica do mercado. Então, no próximo vídeo já vos vou explicar como é que está estruturado então o programa.